Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, tô gravando esse vídeo, tá? Pra manter um pouquinho mais de contato, a dinâmica, variar um pouquinho, tá? E só pra ter uma aula um pouquinho mais diferente, tá bom? Antes de começar, eu vou pedir para que já vou deixar o dever de casa, a unidade 4. Eu acho que no livro de vocês está escrito capítulo 4, para vocês fazerem os exercícios para a semana que vem. Já nessa aula, depois da aula, né, do vídeo, eu vou deixar algumas perguntas, tá, para serem respondidas até 9h10, que é quando acaba a aula, tá bom? Então, o assunto de hoje é urbanização, tá? E nós vamos falar especificamente do Brasil, porque a gente já vem falando sobre o Brasil nas unidades anteriores, tá? Se eu estiver olhando para baixo é porque aqui tá o roteiro da aula e eu tô me guiando para ficar bonitinho, organizado, tá bom? Então, quando a gente fala sobre urbanização, é bom a gente primeiro entender o que isso significa, tá? Urbanização vem da ideia de urbano e a gente lembra das grandes cidades, ok? O conceito em si, ele significa o crescimento da cidade, né? Então, não é só a cidade em si, é um processo de crescimento da cidade. Tanto em termos populacionais, né? Quando o número de pessoas vivendo nas cidades aumenta, como também em relação à sua infraestrutura, ou seja, quando as construções da cidade, ela acaba crescendo também junto com as pessoas. Tanto no sentido horizontal, quanto também no sentido vertical, né, que são os prédios, de modo geral. Quando a gente fala sobre urbanização, também é interessante a gente separar o que é um espaço urbano do espaço rural, tá? O espaço urbano, né, como já venho falando, ele está relacionado, né, com a sua paisagem técnica, né? Ou seja, com as construções, coisas que a gente não encontra na natureza, que foram pensadas, né? E também foram construídas, né, com o uso de uma tecnologia, né, geralmente a engenharia, né, que vai ser responsável pelo planejamento e execução, né, das vias, das pontes, da estrutura elétrica da cidade, dos prédios, das casas, enfim, tudo isso, né, é feito com material que é tirado da natureza, mas que de certa forma é transformado em concreto, em asfalto, em vidro, tudo isso para compor as construções das cidades. Em contrapartida, a gente tem o campo, que tem um espaço mais caracterizado pelas condições da natureza, né? Então, quando a gente fala de campo, a gente lembra de sítio, a gente lembra de chácara, de fazenda, né? Daquela paisagem mesmo, né? Que a gente tem no nosso imaginário do que é o rural. E atividades econômicas como agropecuária, que é bem característica do campo, mas também vamos ter o extrativismo, ou seja, a mineração, né, que de uma certa forma a gente tira das rochas, né, os minérios, acaba tendo, né, também, né, a extração vegetal, de madeira, enfim, tá? Então, essas são as principais características, sendo que a cidade ela é bem marcada pelos serviços, né? Pelo comércio e pela indústria, tá? Então, o campo e a cidade, espaço urbano e espaço rural, eles têm características bem definidas nesse sentido e também, ao mesmo tempo, o fato da gente ter dois espaços diferentes não significa que eles são interligados. Então, assim, de uns anos para cá tem se tornado cada vez mais comum uma interdependência entre campo, cidade, cidade, campo. Ou seja, o campo dependendo da cidade e a cidade, ela dependendo
do campo. Uma outra questão também que a gente vai ter é as características, né, técnicas da cidade, ela avançando sobre o campo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do processo de mecanização do campo, ou seja, que a gente coloca as máquinas lá no campo, cria toda uma indústria, né, agropecuária, se tem tudo assim mais mecanizado, né, tanto no sentido de ter aquelas grandes colheitadeiras, um sistema de irrigação, o estudo de uso, né, de agrotóxico e correção do solo, a questão da ordenha mecânica, tudo isso, né, a gente tem através do que a gente chama de Revolução Verde, né, que é colocando o campo no ritmo, na produtividade da cidade. Então, como na cidade nós temos a indústria, nós temos o transporte, que é tudo muito rápido, é tudo muito fluido, aquela ideia também de campo arcaico, aquela ideia de campo no sentido de ser bem tradicional, ele vem cada vez mais se descaracterizando, tá? E aí a gente entra na questão da estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária? É a estrutura de distribuição de como as terras elas estão divididas e distribuídas no campo. Então, o campo, a gente vai ter o pequeno agricultor de subsistência, ou seja, que ele vai ter ali a sua fazenda, a sua propriedade, não muito grande, onde vai empregar a sua própria família na colheita, no cultivo, enfim. Depende muito da atividade de cada família, né? Então, tem famílias que são mais para a questão leiteira, tem outras que são mais para a questão agrícola, tá? Então, onde que eu tava? Normal. Então, assim, gente... Tá, eu tava falando sobre a estrutura fundiária, tá? Então, esses pequenos agricultores, essas pequenas propriedades vão contrastar com as grandes propriedades, né? Que aí já são, né, dominadas por empresas, gigantes empresas do setor, né, do ramo agropecuário. E o que acontece? Em função disso, acaba rolando uma disputa, né, no campo, né, entre esses atores, o que acaba muitas das vezes ocasionando com que esses pequenos agricultores eles não consigam sobreviver no campo e eles tenham que migrar para as cidades, tá? Então, isso aconteceu de um processo de massa no Brasil, né, o que a gente chama de êxodo rural, que foi quando as cidades elas explodiram, né? Explodir no sentido metafórico, tá? No sentido de que o crescimento foi gigantesco, foi grande e tal, porque se juntaram vários fatores. Dentre a questão que eu acabei de mencionar, da estrutura do campo, e também um outro fator é que com o processo de industrialização das cidades no meados do século XX, isso acabou gerando muitos postos de trabalho e várias pessoas começaram a migrar também para a cidade, dentro de uma perspectiva de melhora de condições de vida, tá? Uma outra vantagem em relação à cidade é que a cidade ela concentra diversos serviços, né? Dentre esses serviços de educação, de saúde, de saneamento básico. Então, são coisas que, de uma certa forma, né, dá uma melhor qualidade de vida e, juntando tudo isso, acaba fortalecendo esse processo de urbanização, de crescimento das cidades. Lembrando que o fato das pessoas migrarem do campo para a cidade não necessariamente significa que elas, de fato, conseguiram uma melhora de vida. Por quê? Porque a melhora de vida ela está muito relacionada também com a questão da escolaridade. Então, muitas das pessoas que vieram para as cidades, elas acabaram compondo, né, as classes mais pobres. E como viver na cidade é muito caro, né, em relação ao campo, isso também fez com que aumentasse
né, o número de pessoas que constituíram as favelas, tá? Então, o processo de favelização ele está diretamente relacionado a um fator histórico, tá? Dentro dessa situação, dentro dessa questão de que muitas pessoas, quando elas vieram para a cidade, né, acabou gerando um surto tão grande populacional que a própria cidade ela começou a ficar muito inchada, tá? Ficou muito cheia e isso começou de uma certa forma a saturar a sua infraestrutura. Tá, vamos a exemplos práticos. Como tinha muitas pessoas chegando na cidade, não tinha emprego para todo mundo, não tinha posto de trabalho para todo mundo, não tinha casa para todo mundo. Não era todo mundo que tinha condições financeiras para sustentar um aluguel, por exemplo, pagar a conta de água, de luz, suprir as suas necessidades básicas. A gente ainda vai se deparar com outros problemas, como, por exemplo, a questão da própria infraestrutura urbana, a mobilidade, ou seja, as cidades elas ficam tão grandes, tão grandes, tão grandes que os serviços de transporte, de comunicação não dão conta, por exemplo. Então, isso acaba gerando uma série de congestionamentos. Então, esses são dentre diversos problemas que começaram a acarretar na cidade devido a esse crescimento desordenado. Então, praticamente mais ou menos, tá? Um histórico, né, que eu trouxe aqui para vocês do que aconteceu no Brasil, como que cresceram as grandes cidades. Então, quando a gente fala sobre cidade grande, né, existem algumas classificações que valem a pena, né, eu reforçar aqui. Primeiro, a ideia do conceito de metrópole, né? Então, metrópole, poli, vem da palavra cidade, e metro significa grande, significa mãe, né? Então, metrópoles são as grandes cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Que são cidades que influenciam outras cidades menores e que têm uma grande importância econômica, política e social, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, numa metrópole como a cidade do Rio de Janeiro, vou falar do Rio porque a gente está no estado do Rio. Então, quando a gente fala, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, ela é a cidade referência, né, do estado, né? Então, a metrópole, ela tem esse reconhecimento. Região metropolitana é quando o nome já fala, região, né? Então, a gente está falando de uma área, né, que é cercada, que é em volta, né? Então, a metrópole, ela tem as suas cidades filhas, né, ou as suas cidades satélites, né, que são cidades menores, são cidades grandes, mas são cidades menores, que praticamente também trocam relações com a metrópole. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, está São Gonçalo, está Niterói, estão todas as cidades da Baixada Fluminense, tem Magé, Cachoeiro de Macacu, Rio Bonito, todas essas cidades, né, elas estão em torno da capital, que é Rio de Janeiro, e sofrem, né, da influência. Em que sentido? Por exemplo, os trabalhadores, né, do Rio de Janeiro praticamente são de São Gonçalo, Niterói, das cidades vizinhas, tá? Além disso, essas cidades próximas, né, elas acabam também tendo uma projeção política, uma projeção social que advém diretamente da metrópole, tá bom? Então, praticamente esse que é o conceito. E essas cidades, elas se tornam, assim, tão conjuntas que elas se tornam conurbadas. O que são cidades conurbadas? São cidades que crescem tanto, 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 que a gente não sabe mais aonde que começa, onde que termina uma cidade ou outra. Claro, existe um mapa, existe, né, a demarcação certinha, jurídica, política da cidade, ok.
Mas, tirando o mapa, quando a gente passa, por exemplo, para São Gonçalo, em Niterói,